Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom poder estarmos juntos em mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico, semana 20 do nosso circuito. Eu quero conversar hoje com você sobre a boa semente. Fica nos próximos minutos comigo e você vai descobrir um pouquinho sobre o que significa esse lugar da boa semente. Será que existe boa semente e má semente? Como que a gente descobre se a semente é boa? Você vai estar comigo aqui, você vai conseguir dar resposta para isso a partir do texto bíblico. Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Nós vamos ler do 24 ao 30, Mateus 13, 24 a 30. Parábola do joio é uma parábola muito conhecida. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Essa pergunta é muito importante. O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não. Porque ao tirar o joio, você poderá arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Você pode orar comigo mais uma vez, pedindo que a presença de Deus seja manifestada através do seu Espírito e que o Espírito Santo de Deus abra as nossas mentes para que a gente enxergue quem nós somos no processo do reino de Deus, quem nós somos diante de Deus através daquilo que nós escolhemos viver. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado muito especialmente pela sua presença e por tudo o que significa viver ao seu lado. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dirige, nos guarda e nos conduz. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, que é viva, sua palavra que alcança o nosso coração e nos convence a viver para além de nós mesmos e vivermos como ela deseja ou ela nos instrui a viver. Porque, afinal, a palavra é a revelação de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor deseja de nós, da humanidade. Eu peço que, de maneira muito especial, o Senhor revele para nós a verdade da Tua palavra e que seja assim para a glória do Teu nome e para a transformação do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Mateus, até o capítulo 12 de Mateus, Jesus está numa jornada onde ele nasceu, ele foi batizado, e ele começa o ministério dele pregando e curando as pessoas. E você vai reparar que no início, nos primeiros capítulos de Mateus e nos primeiros episódios do ministério público de Jesus, você vai ver ele voltado para o povo judeu. Você vai ver Jesus focado no povo da promessa. Muitas vezes ele dizia: não, eu vim para vocês, eu vim como resposta à promessa que Deus fez. Uma mulher que pediu ajuda sobre a sua filha, ela falou assim: não, eu não vou até você porque eu não vim para você. E aí a resposta sábia daquela mulher disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí o Senhor se surpreendeu com a fé daquela mulher e a abençoou. Porque o foco de Jesus era para cumprir a promessa, de vir para o seu povo, de vir como resposta à promessa de Deus, de ser a concretização do que o povo de Deus deveria esperar. E foi assim. Então, o início do ministério de Jesus foi focado, voltado para o povo judeu.
voltado para cumprir todas as promessas. E aí você vai ver também em Mateus, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse em Isaías, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse na lei, isso aconteceu para que se cumprisse. Jesus foi cumprindo etapa por etapa de todas as promessas ditas sobre ele no Antigo Testamento, ele cumpriu todas. Só que aí chega no capítulo 12 de Mateus, onde o povo que Jesus veio para os judeus, e o povo o rejeitou publicamente. Capítulo 12 foi a rejeição pública do povo judeu ao Jesus, que é o Cristo, o Messias. E aí inicia o capítulo 13. Quando a gente inicia o capítulo 13, você vai ver que Jesus muda a ênfase dele. Agora Jesus começa uma série de parábolas sobre o reino de Deus. E agora ele começa uma série de parábolas mostrando que o reino de Deus foi rejeitado por aqueles e que agora seria distribuído também a outros. Foi aí, a partir do capítulo 13 de Mateus, que você e eu fomos incluídos no processo de salvação. Nós somos considerados gentios, nós somos considerados pagãos. E aí, a partir do capítulo 13, começa então, Jesus pensando com que eu vou comparar o reino de Deus, como que eu vou explicar para vocês o reino de Deus, e aí começa a falar sobre o reino de Deus. Ele fala da parábola da semente, do semeador, que a semente foi caindo em vários campos, que são os vários tipos de coração, e aí depois ele vem para a parábola do joio. Depois ele fala sobre o grão de mostarda e ele vai sempre mostrando o que é de verdade o reino de Deus a partir da rejeição do seu povo. Feito esse contexto, você consegue compreender o porquê que Jesus está tentando, o que Jesus está tentando traduzir com essa parábola do joio e do trigo. E é importante a gente prestar bastante atenção que nessa história que Jesus conta, havia um campo, havia um dono da terra. O dono da terra tinha os seus trabalhadores. E aí foi semeado o trigo. Na terra boa, semeada a semente boa. Enquanto eles dormiam, à noite, veio o inimigo desse dono da terra e semeou uma semente que não é boa, que é erva daninha, que é o joio, que não serve para nada. Foi de noite, foi escondido, foi quando ninguém viu, foi no esquema, foi para prejudicar. E ele fez isso. E a história continua de Jesus contando, e Jesus narra um momento de preocupação dos seus senhores, dos seus empregados, onde questionam o dono da terra, falando, mas Senhor, você não semeou uma boa semente? Sim, a semente é boa. Então como é que veio parar aqui esse joio? Então, foi o inimigo que fez. O que você quer que a gente faça? Você quer que a gente tire? A resposta de Jesus na história me deixa alucinado, me deixa reflexivo. Jesus, na história, ele fala, não quero que tire nada. Deixe que cresçam juntos. Irmãos, deixar que cresçam juntos significa que mesmo nós, sendo supostamente você e eu, boas sementes, sempre haverá joio ao nosso redor. Sempre. Enquanto vivemos a vida, vivemos nessa terra boa e fértil que o Senhor criou, nós somos a boa semente plantada. Nós, supostamente, deveríamos mostrar que somos boa semente enquanto estamos andando nessa boa terra.
Mas a verdade é que, mesmo sendo boas sementes, sempre haverá o joio, sempre haverão tribulações, sempre haverão, presta atenção nisso, sempre haverão estratégias do inimigo contra a sua vida, na verdade, contra o reino de Deus. E se ele destrói você, ele destrói parte do reino de Deus. Se ele consegue vencer você, se ele consegue derrubar você, destruir você, ele acha que ele está vencendo o reino de Deus, e aí o reino de Deus diminui a sua intensidade de alcance porque você foi derrotado, porque você foi suplantado pelo joio, porque você não aguentou as tribulações, porque você sucumbiu diante das tentações. Sempre haverão tribulações, sempre haverão lutas. Porque o inimigo, ele quer, e é de noite que ele faz, entenda bem, de noite não é a literalidade do dia, não é o oposto do dia, mas é na surdina, é na calada da noite, é escondido, é maquiado, nunca é transparente, nunca é na luz, é sempre num jeitinho, numa palavra suave. Ele sempre vai querer destruir você. Ele sempre vai querer semear na sua vida, jogar na sua vida sementes que não servem para nada. Que muito pelo contrário, só servem para distrair você, tirar o seu foco e acabar com a sua vida. Se você vive uma vida atento, sabendo que essa é uma realidade, você não é pego distraído diante das estratégias do inferno contra a sua vida. Você não precisa espiritualizar tudo, mas nós somos seres espirituais, e aí? Você vai naturalizar tudo? Você vai deixar tudo no plano natural? Eu prefiro arriscar, deixar tudo no plano espiritual, para que aquilo que não for espiritual eu resolvo com a minha inteligência, com a minha capacidade. Mas aquilo que eu não consigo, exatamente aquilo que é espiritual, eu peço sempre a ajuda de Deus. Então, qualquer coisa que eu estou percebendo que está diferente, eu estou brigando sem motivo com a minha esposa, eu estou irritadiço demais com meu filho, eu estou muito nervoso no trânsito, isso, para mim, não pode ser natural. Não pode. Porque, por alguma razão, as coisas estão me afundando e eu estou perdendo o controle da vida. Eu estou perdendo o controle do cuidado à minha esposa, do cuidado aos meus filhos, do meu servir ao outro no trânsito. Então, isso não pode ser natural. Então, eu levo diante de Deus e falo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, me ajuda. Eu tenho que brilhar nesse mundo. Como é que eu vou brilhar desse jeito? Maltratando a minha esposa, sendo ignorante com meu filho, buzinando para todo mundo no trânsito. Como é que eu vou fazer isso? Não. Me ajuda, me dá o fruto do Espírito. Sobrenatural. Se você é atento a isso, você não é pego de surpresa. Se você sabe que sempre haverão estratégias do diabo, você vai ficar atento a toda e qualquer coisa que se levanta contra você. O texto fala que Deus manda deixar que cresçam juntos, no versículo 30, o joio e o trigo. E sabe por que ele fala isso? Jesus ele conta essa história exatamente para mostrar o amor dele por nós. Não sei se você sabe, mas o trigo e o joio, enquanto não são maduros, eles são muito parecidos. Depois que eles amadurecem, eu vou falar disso daqui a pouco, é que eles se tornam completamente diferentes. Mas enquanto estão crescendo, eles são muito similares. Então, se os encarregados da colheita forem tirar o joio, acidentalmente poderão arrancar também o trigo. Então, por amor, presta atenção, por amor a mim e a você, Jesus fala, deixe que cresçam juntos.
para que você e eu não sejamos arrancados na hora errada, porque ainda estamos em processo de maturidade, estamos amadurecendo ainda estamos crescendo, estamos ainda por produzir, por sermos diferentes do joio. Então deixa que cresçam juntos. Daqui a pouco, o joio e o trigo serão revelados quando forem maduros. Então, não reclama se tem joio perto de você. Não reclama, seja trigo. Não briga com o joio que está ao seu redor. Seja um baita de um trigo, top, para que aí, vai que você acha que o cara é joio, e quando vocês amadurecem, você olha para ele e fala, uau, e eu pensando que você é joio, mas você é um trigo lindo como eu. Que bom que a gente pode se influenciar e andar juntos ao longo dessa jornada. O trigo, ele não deve se preocupar se o outro é joio. O trigo se preocupa em ser trigo. Não cabe, é importante dizer isso, mesmo que você já assuma essa verdade. É importante você saber que, se você for um bom trigo, não importa se tem joio perto. O seu foco é ser maduro. O seu foco é sair de uma semente e se tornar alguma coisa que frutifique. Esse é o seu foco. Esse é o meu foco. É para isso que nós existimos. O texto continua. A partir do versículo 36 do capítulo 13 de Mateus, tem a explicação, então, da parábola. E eu não vou falar de toda a explicação, porque eu quero só pontuar algo específico, mas você entendeu até aqui? Você entendeu que é isso mesmo, que a vida é assim mesmo, que vão ter tribulações, que vão ter lutas, e que você e eu temos que nos preocupar em sermos bons trigos e pronto, porque crescendo juntos nos abençoa, nos melhora, não nos prejudica, muito pelo contrário, a gente se define cada vez mais como trigo até o dia da colheita, e haverá um dia da colheita, haverá o dia da colheita, e que aí o trigo vai se revelar trigo e o joio. Versículo 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o inimigo é o que semeia, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Irmãos, aprendam uma coisa aqui. Na parábola, cada um tem uma representação. E você e eu temos uma muito importante. Nós somos a boa semente. Ou, deixa eu melhorar, os filhos do reino são a boa semente, considerando que um dia você entregou a sua vida para Jesus, e não só o seu Salvador ele é, mas também o seu mestre, o seu Senhor, a sua referência, aquele que você vai atrás, seguindo, buscando na palavra, buscando em oração, comprometendo seu coração com ele, brilhando para o mundo, você é filho do reino. Se você é filho do reino, você é boa semente. Se você é boa semente, está prometido, no versículo 43, que você é considerado justo, e como justo você brilhará como o sol no reino do nosso Pai amado, o nosso Deus.
Lindo isso, né? Mas repara uma coisa. Vamos começar de frente para trás. Para que você brilhe como o sol no reino do Pai, você precisa ser considerado justo. Para você ser considerado justo, você tem que ter sido trigo. Para haver uma diferença entre trigo e joio, precisa amadurecer. Porque enquanto não é maduro, não dá para saber se é trigo ou se é joio. E como é que a gente amadurece como trigo? Como é que a gente cresce plantados num lugar? Como é que alguma coisa cresce numa terra? Pegando os nutrientes, certo? Tá. E como é que nós, trigos, gente, amadurecemos, crescemos? Onde que a gente vai pegar nutriente? Como que a gente vai crescer? Palavra, oração, jejum, evangelismo, adoração, relacionamentos saudáveis, gente crente te auxiliando, te discipulando, só assim. E para amadurecer com a Bíblia, você precisa antes se converter. E para se converter, você precisa saber que você estava indo para um lugar e você mudou a sua rota, está indo para outro lugar. Entendeu ou não? Agora, de trás para frente. Conversão. Bíblia, oração, disciplinas espirituais. Maturidade. Quando você amadurece, você gera fruto. Quando você tem fruto, você é considerado justo. Justo. Na colheita, você vai brilhar como o sol no reino de Deus. A diferença entre o joio e o trigo é o fruto. E onde que a gente vê o fruto? É lá no céu? Não. É aqui. É através das suas ações. É através das minhas ações. Nós somos a boa semente. E porque aqui escolhemos brilhar, continuaremos brilhando no reino de Deus, no céu. Entendeu a lógica? Nós não vamos brilhar apenas lá. Nós já estamos brilhando aqui. Jesus fala que nós somos sal e luz nesse mundo. E a consequência disso é continuar brilhando no céu depois da colheita. Como é que você descobre que você é uma boa semente? Como é que você descobre que você é trigo e não joio? Não é olhando para fora, é olhando para dentro. É avaliando o quanto de fruto você tem gerado. Talvez você não saiba o que é fruto, né? E eu vou dizer para você o que é fruto. É você ser diferente do mundo que você vive. É você andar na contramão de tudo que está acontecendo à sua volta. Enquanto está todo mundo trabalhando loucamente atrás de dinheiro, você é a pessoa que vive em paz, se preocupando em trabalhar somente o suficiente e descansar aquilo que você precisa descansar. Enquanto está todo mundo trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, entrando noite, você é aquele que tem hora para chegar em casa, porque você tem esposa e tem filhos para poder cuidar e abençoar. Enquanto ninguém tem tempo para orar, ninguém tem tempo para ler a Bíblia, você é a pessoa que está tendo tempo, porque você separa tempo para buscar a Deus na palavra e na oração. E ainda, conduz a sua casa, leva os seus filhos, leva a sua família, para poder fazer a mesma coisa que você a partir do seu exemplo. Enquanto todo mundo é mesquinho, ignorante, todo mundo é ganancioso, todo mundo segura a grana, você é aquele que doa, você é aquele que abençoa os outros, você é aquele que oferta, você é aquele que dizima na tua igreja, você é aquele que a pessoa está precisando de ajuda, você bota a mão no bolso e abençoa. Você é diferente. Enquanto está todo mundo falando palavrão e contando piada imprópria, você é aquele que não conta, você é aquele que não mente, você não é aquele que é fofoqueiro, porque está todo mundo fofocando e você não. Fruto é ser diferente. É não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da sua mente. São atitudes palpáveis, concretas, que mostram que, de fato,
você é de Jesus. Somente o fruto, ou somente os frutos mostram que você é de Jesus. Não é o seu discurso. Desculpa. São seus frutos. São as suas marcas. É a sua herança. Por fim, eu quero usar o texto de João 15, versículo 16, para encerrar. Jesus falando: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quem dá fruto está alinhado com Deus. Quem está alinhado com Deus clama pelo nome de Jesus. E as coisas acontecem, porque há alinhamento de propósito. Trigo brilha e é íntimo do Pai. Eu sou boa semente e eu quero que você olhe para mim. Você é boa semente? Eu posso olhar para você? E eu não falo para você olhar para mim porque eu sou pastor. Não, é porque eu sou crente. E eu queria que você falasse a mesma coisa. Vamos juntos transformar o mundo através da luz que brilha em nós, através do amor que é expressado através da nossa prática. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e a mim também, que nos dê graça de vivermos como boas sementes. Frutos, trigos que frutificam, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau.